Olá, eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e hoje nós iremos ver a tese do Freud e a psicanálise. Com o desenvolvimento das ações da modernidade através do antropocentrismo, nós vemos que as ciências agora procuram explicar a psique humana através da psicologia, da psicanálise. Então, o Freud ele vai levantando argumentações que demonstram a não existência de Deus, mas, na verdade, uma criação deste Deus através da psique, desde os primórdios, das primeiras sociedades, essa necessidade de se colocarmos a alguém criador. E quem é esse alguém criador? É o pai que cria todas as coisas, né? A concepção de um Deus na vertente masculina, a partir do patriarcado existente nas Sagradas Escrituras. Então, o Freud, ele nos diz que a falta de fundamento da religião é dada como certa. Não existe um fundamento para se dizer de onde surgiu a religião, mas é a partir de uma criação humana. À medida que, a seu ver, é óbvio que fora do mundo e do homem não existe nenhum outro ser. Na perspectiva de Freud, né, não existe nenhum outro ser, o homem acaba criando. Mas como é que se deu isso, né? De que modo surgiu essa ilusão religiosa, já que foi criada pelo ser humano? E aí o Freud nos dá essa resposta. Surgiu por meio de um processo de sublimação. Né? Lembrem-se do Feuerbach, né, da questão da hipostase, de colocar as características de perfeição, justiça, belo, bom, para um ser inexistente. Aqui nós temos a característica da sublimação. Nós sublimamos também, por meio dessa luta primordial entre os membros do lar da família, né? E o que é o lar familiar? É o pai, a mãe e os filhos, com uma decorrente projeção. Então, nós vamos projetando a externa psique, a nossa alma, a nossa mente, no plano cósmico. Então, se existe a família nuclear, pai, mãe e filhos, é necessário que alguém tenha criado todas as coisas, mas não foi o filho, ou não foi a mãe, já que é o pai que sustenta o lar. Só pode ter sido Deus, numa perspectiva bem patriarcal, bem masculina. Então, o objeto da religião, na perspectiva de Freud, é justamente o resultado dessa projeção. Né? Se nós temos quem construiu a casa, quem supre o lar com os mantimentos, quem cuida da casa, e os filhos, qual é o papel deles na casa, nós vamos sublimando e colocando essa perspectiva para o âmbito cósmico. Então, no cósmico, quem foi que criou tudo foi Deus, foi o Pai que supre todas as coisas. Então, a idade de tal ser, né, do ser supremo, ele reflete no plano cósmico, a idade e também a ideia desse ser supremo, e vai se criando essa polaridade afetiva, né, entre o amor e o ódio, entre o bem e o mal, em relação dos filhos com o pai, né? Aqueles que são mais amorosos estão mais próximos do pai, aqueles que têm mais ódio, eles estão mais distantes, eles vão para o caminho do mal, os dois caminhos. Nessa perspectiva, o Freud ele vai criando essa relação onde o ser humano, autoconhecendo-se, através da sua psique, da psicanálise, da psicologia, ele não precisa necessariamente de Deus para explicar o seu ser, mas precise agora lançar um olhar para a sua própria história, para a história de vida, para a história da família onde ele foi inserido, para a história da cultura. Então, dessa maneira, surge aqui uma vertente que rompe com os espaços religiosos, né? Agora o ser humano não precisa mais ir à igreja para suprir as suas necessidades, mas quando ele estiver com uma crise existencial, ele vai procurar o psicólogo, o psiquiatra, a ciência que vai dar agora as bases necessárias para suprir essa necessidade existencial do próprio ser humano. Então nós vimos a principal centralidade do pensamento de Freud, nesses que compõem a desmistificação da religião, e no próximo vídeo nós iremos ver as teses desenvolvidas pelos existencialistas, né? E existencialistas nós temos o Sartre e o Heidegger. Eu sou o professor especialista em filosofia Ricardo de Moura Borges, e até a próxima videoaula.